finalidade desse vídeo é informar e ajudar pessoas que, assim como eu, passam pela dificuldade de poder cuidar de um doente acamado, que já estão com escárias, que são conhecidas como úlceras de pressão. Então, isso para mim tem sido bastante doloroso. Eu cuido de uma mãe de 94 anos, que já está assim, praticamente pele e osso, e essas úlceras começaram a aparecer em todas as partes do corpo, porque já não tem mais posição para colocá-la. Então, infelizmente, eu teria que ir atrás de um método que funcionasse. E essa receita que eu vou passar a vocês foi ensinada por uma outra amiga, que é cuidadora de idosos. Eu já testei com a minha mãe em 2 úlceras pequenas que ela teve e foi realmente assim um remédio maravilhoso. Então agora eu vou passar para vocês essa receita passo a passo de como fazer. Bom, então os ingredientes necessários é a babosa, a planta, aqui nesse caso eu tenho um pedaço bem carnuda, hipoglós, um pote de preferência que seja de louça, nunca de alumínio, e uma espátula de plástico também, esse material todo esterilizado, e óleo de amêndoa doce. Bom, a babosa, vocês devem pegar esta parte de preferência mais carnuda dela, tirar os espinhos, lavar com água e sabão, cortar as extremidades. Após isso, eu enxugo essa babosa, não posso ter nem o recipiente e nem a babosa com água. E vou abrir ao meio. Por quê? Porque nesse caso eu vou aproveitar as 2 partes da babosa. Então, com bastante cuidado, abre a babosa ao meio. Aberto, então eu estou aqui, ó, com as 2 partes da babosa. Eu vou deixar uma aqui ao lado. E com a espátula esterilizada, eu vou fazer sulcos em toda a folha e só vou retirar esta clara, parece uma clara de ovo. Então, eu vou fazer todo um risco nela. Então, vamos retirando esse caldo que vai saindo e somente tire essa, como se fosse uma clara de ovo. Essa parte verde não pode sair junto da folha, é só essa parte clarinha. Então aqui, ó, estamos retirando o máximo que der para tirar. De meia folha somente dá para ser feito bastante medicamento. Olha como ela vai soltando. E eu vou depositando aqui no potinho. Então, agora nós já estamos aqui, ó, com o caldinho da babosa. E eu vou colocando a hipoglós. Então, a hipoglós vai depender, logicamente, da quantidade que se colocou de babosa, a proporção. Mas isso eu vou bater agora com a própria espátula, como se fosse um chantilly. Então, eu tenho uma experiência, mais ou menos já pela prática que eu venho fazendo sempre. Mais ou menos, ó, eu tô pondo aqui uma quantidade, foi mais ou menos um tantinho, assim, menos da metade da hipoglós. Bom, agora eu tenho que misturar. Vocês vão perceber que tem uma certa dificuldade, porque é como uma clara de ovo tentando se misturar com outro produto. Então, ó, ele não adere. Então, eu insisto agora com a espátula em bater, como se fosse um creme, um chantilly. Então, na mão, ó, eu vou bater bem até transformar esse creme homogêneo. Só depois de bem batido é que eu vou acrescentar o óleo de amêndoa doce. Mais ou menos eu tô batendo isso já uns 5 minutos a 7 minutos. E aí que você percebe que ela vai tomando esse ponto. E eu consegui já dissolver a babosa com o hipoglós. Mas não é fácil, então vocês insistam nessa batida, nessa mistura.
Bom, agora é a hora do óleo de amêndoa. Então, depois que eu tenho essa consistência, eu pego, né, para essa proporção, eu vou colocar assim menos de meia, talvez. Vou mostrar para vocês. Meia tampinha do óleo de amêndoa. Então, eu vou colocar, não, deu. Esse aqui deu um pouquinho mais de meia tampinha. Já é o suficiente. Então, agora eu pego com esse óleo e continuo batendo agora para misturar só mais um pouquinho. E tá pronto o nosso creme. Esse creme que foi feito agora assim, eu posso colocar um filme plástico aqui em cima e deixar na geladeira. Então eu posso estar colocando agora nos ferimentos e toda vez que eu precisar eu vou retirar e vou voltar a usar. Então eu sempre deixo na geladeira. Geralmente o prazo mais ou menos para o uso dessa quantidade aqui de 3 a 4 dias. Bom, agora feito esse nosso creme, como que isso vai ser utilizado no paciente? A região com a escara pode ser lavada com água e sabão normal, enxuga delicado com uma toalha. Depois disso, lava a região todinha com soro fisiológico, sem encostar nada, nenhum bico, nada que possa trazer alguma infecção, alguma bactéria para o paciente, e usar só gaze estéril. Tudo bem. Feita essa etapa da limpeza da escara, sequei com um pouquinho de gases. O que eu vou fazer? Eu vou pegar uma gase estéril, no caso assim, por exemplo, vamos dizer umas 3, 4 gases juntas. Vou pegar esse creme, vou colocar o creme na gaze e a gaze cheia de creme eu vou colocar no ferimento do paciente. Então, se o ferimento já está aqui porque ele forma um buraco, eu venho com esse creme, sobreponho, dou uma leve pressão e encho essa região com esse creme. Então, a quantidade que vocês vão fazer vai depender da proporção do tamanho da escara. Então, no caso, vocês fazendo dia a dia, isso vocês vão saber. No caso, eu uso no período da manhã, após a higienização do paciente, a limpeza, o banho, e depois à noite. Então, só 2 vezes por dia é suficiente. Uma escara pequena, na minha mãe demorou com este medicamento praticamente um mês e pouquinho para sarar. Então, logicamente, a proporção sendo maior. E assim, o que eu digo para vocês é que logo que aparecer a escara, ela já deve ser começada a tratar com esse medicamento. E não esperar mais tempo, porque senão ela se avoluma e ela vira uma cratera. Então, eu espero sinceramente que assim como eu possa estar fazendo isso para minha mãe e ajudando, possa ajudar outras pessoas e filhos e cuidadores que tenham dificuldade no tratamento das escaras.